Tempo. Experiência mostra que o presente é contínuo. Preste atenção neste relógio e em seus movimentos, no ponteiro de segundos, e ao final do vídeo a experiência será mostrada. E vamos ver o seu pensamento sobre ela, se concorda ou não, que o tempo mostra que o presente é contínuo. Falando sobre o tempo, já em 1783, quando morreu D. D'Alembert, esse grande pensador, filósofo e cientista, que viveu mais de 100 anos antes de Einstein, já escrevia que o tempo é uma quarta dimensão, ou a duração de algo. Sim, uma quarta dimensão, como Einstein disse bem mais tarde, 100 anos depois. Temos aqui também H.G. Wells. H.G. Wells foi um autor de ficção científica muito famoso, e já em 1895, quando Einstein era adolescente de apenas 16 anos, H.G. Wells escreveu seu famoso livro A Máquina do Tempo, onde o personagem chamado Viajante do Tempo dizia que o tempo é uma quarta dimensão, além de comprimento, altura e largura, ou seja, além das 3 dimensões que um tridimensional tem. A H.G. Wells disse que o tempo formaria uma quarta dimensão. Einstein e o tempo como sendo sua quarta dimensão, além do comprimento, altura e largura. A quarta dimensão é a ideia original de Einstein, poderíamos perguntar. Será que Einstein não teria lido os livros de D'Alembert e H.G. Wells, quando D'Alembert falou sobre o tempo ser uma quarta dimensão, como duração de algo? E quando H.G. Wells escreveu seu famoso livro The Time Machine, em 1895, onde dizia que o tempo era uma quarta dimensão, Einstein, aos 26 anos, dos 16 aos 26 anos, durante 10 anos de idade, 10 anos de sua vida, aliás, não teria lido esse livro The Time Machine? Nós não queremos tirar os méritos de Einstein sobre a quarta dimensão que ele propôs, mas ele não teria lido essas literaturas? Einstein não teria lido os livros de D'Alembert e H.G. Wells? Bem, Einstein deu números matemáticos à sua quarta dimensão. Mas números matemáticos, a matemática aceita tudo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, 2 xoxós mais 2 xoxós é igual a quê? A 4 xoxós. Todavia, como xoxó é algo que não existe, então o resultado é igual a 0 xoxó. Assim, é o tempo imaginário que a humanidade tanto tem na mente e o fundamenta de tantas maneiras. Imagina que D'Alembert disse: minha ideia é só um sentimento. Einstein também disse que os estágios do tempo são apenas ilusões do sentido humano. Ele chegou a dizer assim: o tempo, com os estágios presente, passado e futuro, são ilusões, disse ele, persistentemente na nossa mente. Ilusões persistentes. Então, nós podemos imaginar que a quarta dimensão ou o tempo não é uma coisa tão real assim. Mas nós poderíamos imaginar uma quarta dimensão, além das 3 existentes, além de altura, comprimento e largura. Como você imaginaria uma quarta dimensão? Poderia ser assim. Por exemplo, nós já temos assim, num volume material, altura, largura, ou melhor, altura, comprimento e largura, tanto faz, formam tridimensional. Todo objeto de formação geométrica que tem um volume, tem altura, largura e comprimento. Como é que nós poderíamos imaginar uma quarta dimensão além dessas 3?
Como você imaginaria uma dimensão além de altura, além de comprimento e além de largura? A mente humana não consegue produzir ou imaginar mais uma linha além do cubo ou além da esfera. O cubo também aqui poderia ser uma esfera ou qualquer volume geométrico. Então, formando um volume tridimensional. Além dessas três medições ou dimensões, altura, comprimento e largura, o que nós podemos acrescentar? A mente não consegue, mas nós podemos sim acrescentar uma linha. É a linha do movimento desse sólido geométrico, desse cubo ou dessa esfera. Ele poderia se movimentar para cá, ou para lá, ou para cá, ou para cá. Então, seria o movimento do volume, ou movimento do cubo, ou movimento do tridimensional. Esse movimento poderia ser uma quarta dimensão, além de altura, comprimento e largura, porque nenhum sólido geométrico no universo ele é estático, ele se movimenta para lá e para cá. A própria Bíblia, em Gênesis 1,14, diz que Deus colocou os astros no céu, no espaço, para que o homem tivesse um referencial para medir anos, épocas, eras, dias e assim por diante. Então, o que é tempo? Tempo, se nós formos ver, tempo é medida de movimento de um referencial. Nós estamos acostumados a medir o tempo com o referencial Terra, através das distâncias que a Terra percorre ao redor do Sol, em sua órbita. Por exemplo, a distância, então, nesse caso, percorrida pela Terra, seria uma quarta dimensão, além do tridimensional. Por exemplo, um segundo equivale, arredondando, 30 quilômetros. Um minuto, 1.800 quilômetros. Uma hora, 108.000 quilômetros. Um dia, 2.592.000 quilômetros. Um ano, 946 milhões e 80 mil quilômetros. Essas seriam medidas da quarta dimensão, se nós imaginássemos assim. Então, o tempo o que é? O tempo é medida de movimento de um referencial. Ou seja, além das três dimensões, mais uma que é o movimento. Se nós transferirmos a ideia do tridimensional para a Terra, que é uma esfera, a Terra ela tem um movimento. Esse é o movimento da Terra. E o relógio faz o quê? O que é que faz esse relógio aqui em cima? O que é que faz esse relógio aqui? Esse relógio copia o movimento da Terra. Nesta linda foto da NASA aqui, que nós estamos utilizando, o movimento da Terra é copiado pelo relógio e transferido para o ponteiro. Então, seria uma quarta dimensão medida em distância de movimento da Terra. Então, o movimento da Terra no espaço é copiado pelo relógio. Agora vamos ver uma coisa interessante, vamos contar uma historinha. O que é que causa o envelhecimento de tudo? Seria o tempo? Podemos ver que não é o tempo. Se um avião partir de A para B, com 1 hora de voo, o movimento da Terra, do referencial Terra, será 108.000 quilômetros. Então, se ele partir às 10 horas e pousar às 11 horas, imagine um avião que decola de um aeroporto às 10 e pousa em B às 11 horas. Decola de A e pousa em B às 11 horas. Após esta viagem, todas as peças do avião estão mais desgastadas, estão mais velhas, 1 hora. A máquina, o avião, está mais velha, 1 hora. Os organismos dos tripulantes, dos passageiros, estão todos mais velhos 1 hora em suas vidas também. Tudo no avião e dentro dele envelheceu 1 hora devido ao desgaste e pelo uso deles mesmos. Mas pergunte, envelheceram durante 1 hora de tempo? Podemos dizer que envelheceram enquanto foi medido o movimento do referencial
terra de 108 mil quilômetros e que é chamado uma hora. Nesta distância de movimento de 108 mil quilômetros da Terra, ocorreu o quê? Ocorreu o desgaste pelo uso do avião, o desgaste pelo uso dos tripulantes, o desgaste pelo uso dos passageiros. Seus organismos se desgastaram pelo uso. Os componentes de matéria viva dos passageiros e tripulantes desgastados não foram recolocados, as células não foram repostas. Não há reposição adequada celular em seres vivos que se desgastam continuamente para impedir o envelhecimento e dizer que eles vivem para sempre. Então, de acordo com o desgaste pelo uso, é que há o envelhecimento. As peças do avião também se desgastaram. Por quê? Não há reposição nas engrenagens, nos parafusos, nos metais desgastados. Em nenhuma peça desgastada há reposição de metal. Então, eles irão para a sucata, serão trocados, mas envelheceram. O agora aqui é o agora em qualquer lugar do universo. Nesta uma hora em todo o universo, neste agora, concomitantemente, todas as coisas, sem exceção, no universo se desgastaram. Por quê? Pelo seu próprio uso. Até as estrelas, aquelas mais distantes, estão mais velhas uma hora devido ao desgaste pelo uso delas mesmas, pois elas transformaram sua massa em energia luminosa. O Sol, por exemplo, por segundo transforma 4 bilhões de toneladas de massa em energia luminosa, enviando-a ao espaço. E se não há reposição do desgaste, as estrelas, quando se esgotarem, morrem. Elas explodem numa grande luz, que é a supernova, ou viram uma anã colorida de outras cores. É o desgaste pelo uso que causa o envelhecimento, e não o tempo. Vamos ver aqui a experiência por um diagrama do tempo, mostrando que o tempo é sempre o presente contínuo. O agora é sempre. Veja aqui um diagrama. Aqui nós temos o ponto de início do tempo, 0. Quando o tempo iniciou e o universo também iniciou, se você tivesse lá um relógio deste aqui, e você acompanhasse a vida do universo de lá até aqui, você diria, de acordo com esses ponteirinhos de segundos aqui, você diria agora, 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 agora. Ficaria falando agora a vida inteira, a eternidade inteira, por 14 bilhões de anos desde que o universo se iniciou. Sempre agora. Mas se formaria em sua mente um arquivo de memória, aqui escrito em vermelho, um arquivo de memória desses agoras, dos eventos ocorridos. Então, apesar de você viver sempre o agora, 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 e do presente ser contínuo, neste presente contínuo é empilhado um arquivo de memória. A memória do passado é arquivada ou empilhada no presente contínuo. Se for de forma coletiva, podemos chamá-la de história. Se for de forma individual, é uma coisa pessoal, mas é sempre agora. Você quer ver uma coisa? Se você viver um momento qualquer em sua vida e não for agora, você me telefone dizendo, olha, eu estou vivendo um momento que não chama-se agora. Porque o agora, o presente, ele é contínuo. O presente é eterno. Não existe nada diferente do agora. E nós envelhecemos neste agora, ou nestes agoras contínuos. Por quê? Pelo desgaste, pelo uso. É como uma frase do cantor Raul Seixas que disse: o hoje é apenas um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. E eu vi o fim chamando o princípio para poder se encontrar. Vamos ver, vamos ouvir. Hoje é apenas
agora. E a memória do passado sendo arquivada num presente contínuo, presente continuado, presente contínuo, agora. O tempo é sempre presente.